Só que para trabalhar com criança, para falar às crianças, você precisa ser mais verdadeiro, né? Mais espontâneo. Se tiver oportunidade, depois eu vou falar o que significa ser espontâneo no teatro, né? E precisa ser mais, né, do que para adulto. Porque adulto perdoa algumas coisas, adulto é generoso, é uma plateia generosa, criança não. Né? A criança não perdoa. E eu, se eu tivesse uma igreja, claro, não está no meu, não é intenção nenhuma, mas se eu tivesse uma igreja, as aulas infantis seriam apenas teatro. Para começar, depois para toda a igreja. Antonioli, como que a gente faz? Você disse um negócio, você já avançou na solucionática e não na problemática, falando que não faria uma escola dominical nos mesmos termos em que acontece hoje. Só que para isso acontecer não depende das crianças, depende dos pastores, depende dos líderes, dos professores, que provavelmente não frequentam teatro. A única peça que eles assistem é aquela no final de ano lá da igreja. Como conscientizar esses caras, além de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje? Bom, para ser curto e grosso, não tem como. Não tem jeito. Obrigado. Assim, só para uma coisa, nós podemos falar em mediocridade, né? Quando nós falamos sobre, no nosso meio, né? Mediocridade nesse meio, quando nós falamos em música, em literatura, literatura evangélica, tudo autoajuda, não é? Quem lê o livro evangélico que não seja autoajuda? É tudo autoajuda, né? Menos da Débora Costa. Agora, quando a gente vai falar em teatro no nosso meio, teatro, dança, a gente não pode falar em mediocridade, a gente tem que falar em baixocridade, né? Sinceramente, Pava, Stênio, se a gente fosse medíocre em teatro, eu estava feliz pra caramba. Se a gente já tiver, porque medíocre é médio, né? Mediano, né? Se a gente fosse mediano no teatro, na igreja, eu estava feliz pra caramba, porque é mais um degrauzinho só, talvez a gente... Por isso que eu acho que não tem jeito, entendeu? Eu acho que as crianças, naturalmente, elas gostarão da poesia se forem expostas à poesia. É claro que no caso da criança, acho que a poesia leve com muita rima e rimas fáceis de falar e rimas até engraçadas, isso marca muito a criança. Mas apesar desse mundo em que a gente vive, onde as crianças muito cedo são expostas à alta tecnologia, eu acho que faz parte do ser humano gostar do que é belo. Então, a criança está pronta a gostar de poesia. Se ela for exposta à poesia, com certeza ela vai gostar. Que é um preconceito que existe até no nosso meio. Um dos comentários esses dias no blog estava falando que onde já se viu ficar defendendo beleza, ficar defendendo... Não, é só pregar a palavra, a gente, como se isso fosse absolutamente supérfluo. E muito legal ouvir a dica. Lembra uma palhinha de alguma música infantil sua ou não? Você já esqueceu até o que você ia Comer é cantar? muito bom, me traz aqui batata frita, hambúrguer com refri, pipoca, bala e sorvetes em geral. Mas tudo isso às vezes me faz mal. Legume e verdura não é mal, pra ser forte e sadio, esperto e tal. A mãe faz uma comida que é daqui, eu vou comer tudinho e repetir. Mas não esqueço de agradecer, é Deus quem dá todo dia o que comer. Mas pro coração ficar fortão, é ler a Bíblia e muita oração. Mas pro coração ficar fortão, é ler a Bíblia e muita oração. Só voltando um pouquinho para me situar aqui. Quando eu entrei nesse mundo do teatro, né, havia uma teologia, uns anos atrás, que falava, era a teologia do roubar, né, roubar do diabo. Você lembra disso? Roubar do diabo para trazer para a igreja. Né? Restituir, né? Despojar do diabo. E há algum tempo,
muito tempo atrás, eu falei, pô, alguém vai ter que ir nesse mundo, né? Entrar nesse mundo do teatro, para se quiser trazer. Naquela época ainda acreditava que dava certo, né? Para trazer alguma coisa realmente significativa para a igreja, né? Para o nosso meio. E eu fui. Até então eu achava que a minha maior aventura tivesse sido o seminário da Presbiteriana Independente, né? Porque eu fiz o Batista 6 anos, depois eu fui tentar fazer uma reciclagem de Independente, né? Ali eu vivi grandes aventuras, né? Eu achava que ali tivesse sido a minha maior vivência em termos de aventura. Mas não, foi quando eu fui realmente para esse mundo do teatro. É terrível mesmo, é terrível. Tudo aquilo que você ouve, aquelas coisas, tudo existe. Mas existe coisas fantásticas, coisas que a igreja prega e quer ensinar para a comunidade e não consegue, e o teatro tem a solução. Ensina como, questão de grupo, um monte de coisa. Depois dela a gente fala. E aí eu comecei a entender que, pô, eu vim na igreja e encontrei realmente esses dois deuses também, né? Não vou falar em Deus, porque daqui a pouco eu vou ser queimado, ser expulso até da zona da reforma. Assim, existem essas duas imagens de Deus, os dois espíritos, que é o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco, né? Apolo, quem que era? O Deus da forma, o Deus da regra, o Deus dos limites individuais, das medidas, né, bem apuradas. E também vi que havia a imagem, alguma coisa querendo despertar do espírito dionisíaco. Quem que é Dionísio? É o Deus exatamente que se contrapõe a Apolo. É o Deus do exagero, né? Da quebra dos limites individuais, né? É o Deus da espontaneidade. Então, ao espírito dionisíaco cabe quebrar toda essa, vamos dizer assim, essas barreiras, libertar os instintos, né? Que é promovido essas barreiras formadas pelo próprio espírito apolíneo, né? Na verdade, quem matou o teatro até hoje na igreja, acho que foi a própria música. É incrível, mas é verdade. Aliás, a música matou qualquer outro tipo de arte na igreja, só sobrou a música. É incrível isso. E por que as pessoas acham que é só a música, né? Por que há tão poucas vocações para, por exemplo, para teatro na igreja? Não que o dom não exista, existe, mas é que parece que só a música é valorizada, a música, todo mundo quer ser músico, todo mundo quer ser cantor. A vida inteira eu passei, como filho de pastor que sou, ensaiando conjuntos na igreja. E é impressionante que vinha a mocidade toda para participar do grupo, sabe? Vinha aquele... E para outras coisas, para outros ministérios, não tinha ninguém. Parece que na igreja só tem um ministério, música, só tem um tipo de arte, música. Então, a música mata tudo. Agora, a culpa é da música em si? É claro que não, né? É da mentalidade que nos forjou todos esses anos de não dar espaço, ou de dizer que essa arte não era coisa de Deus, ou que a arte e a igreja não combinavam, que a arte era uma coisa meio suspeita. Foi isso que se falou a vida inteira. Agora que a gente está tendo outra visão, beleza. Mas a gente olha para o grupo e vê que as outras artes quase não são desenvolvidas. Somente a poesia, quase. Livro de... Eu conheço do Joia Júnior, só, de poesia. Novinho esse, hein? Hã? Novinho, Joia Júnior. Pois é. E olha, cara, o que tem, acho que ainda é o melhor que tem, assim. Mas assim, se falar quem é poeta no mundo cristão brasileiro, Joia Júnior, tem algum outro nome? Não sei, não conheço. Então é preciso abrir essas portas, esses campos e fazer as pessoas entenderem. É arte para Deus, então é todo tipo de arte. E não tem que ser uma arte o tema seja somente aquele pequeno grupo, aquele meio que... O tema é tudo, é qualquer coisa, né? Eu acho que o cristão ele pode falar de qualquer assunto e deve falar. E com certeza o que ele falar deve ser algo benéfico para as pessoas, né? Se ele levar a visão cristã.